Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Demetrios do Aula Livre e nós vamos começar agora a trilhar um caminho bem interessante que é o caminho da filosofia. Então, o que a gente pode colocar de início a respeito disso? Já ouviram falar? Sabem o que é? Tiveram no colégio? Não tiveram? Serve para alguma coisa? Bom, serve, né? Para que vocês façam um Enem bom depois, bem interessante, bem fundamentado, criem uma redação legal, resolvam questões que possam vir a aparecer sobre isso, e elas aparecem. Serve para que vocês pensem sobre muitas coisas aí da realidade, enfim, para alguma coisa serve, e a gente vai ver aqui, a partir de agora, então, como é que esse caminho em busca do conhecimento, esse caminho humano em busca do conhecimento, vai ser trilhado, vai ser construído. Então, para começo de conversa, num primeiro momento, a gente tem os homens sobre o mundo, e esses homens, eles têm necessidades, né? Nós, seres humanos, temos necessidades de alimento, necessidades de abrigo, nós temos necessidades de proteção. Só que a gente se satisfaz com isso? Pensem, um homem primitivo lá na pré-história, abrigado na sua caverna, livre do frio, com o fogo ali aceso, bem alimentado, de barriga cheia, ainda assim ele estava satisfeito? Não estava, porque nós temos uma coisa que nos diferencia dos outros animais e que alguns chamam de razão, outros chamam de consciência e que nos leva a ir além no sentido de querer saber como as coisas são, para que a gente ganhe segurança, uma segurança que venha a partir da explicação de um mundo que, num primeiro momento, é absolutamente desconhecido para nós. E aí, como é que esse caminho começa a ser trilhado? Num primeiro momento, e isso lá na história a gente vê, todas as sociedades antigas, todas as sociedades mais antigas aí que a gente enxerga sobre o mundo, vão explicar o mundo de maneira mítica, de maneira mitológica, né? Antes mesmo da filosofia surgir. O que é o mito, pessoal? A gente usa essa palavra, né, para designar uma série de coisas, mas aqui no caso o que vai nos interessar é que o mito é uma narrativa, vem do grego, mitos. Observem sempre como as palavras se formam, de onde as palavras vêm, que isso é um exercício bem interessante que a gente chama de etimologia, né? Estudar a origem das palavras nos dá a chave para entender muitas coisas depois na hora de fazer uma prova. Mitos, narrativa, isto é, o mito basicamente é uma narrativa criada pelos homens para explicar as origens das coisas, do mundo, de um universo que para ele não era explicado, não era ordenado. Então, imaginem pessoal, qualquer criancinha hoje sabe que a Terra girando ao redor do Sol faz um ano, girando ao redor de si faz um dia, o que é uma noite, que as estações do ano se sucedem e por aí vai. Imaginem-se num mundo totalmente desconhecido para vocês, em que mesmo as obviedades para nós hoje não existiriam para vocês, tudo seria inexplicável. Então, o mito teve que ser colocado, uma história criada, uma narrativa criada para explicar a origem, para explicar o porquê das coisas e que levava as pessoas a terem um certo conforto nesse mundo, né? Uma segurança pelo menos psicológica. Tudo já não é tão desconhecido assim. Mas o mito perdura? Perdura no tempo, perdura muito tempo, ele está aí até hoje de alguma forma, né? Se a gente parar para pensar, vai constatar a existência dele. Mas ele não vai durar para sempre como única forma de explicar o mundo, porque, mais precisamente, vai nascer a filosofia. Onde nasce a filosofia? Onde surge a filosofia? Acho que todo mundo sabe disso, né? Surge na Grécia. Mas essa mesma Grécia, onde surge a filosofia, também teve um primeiro momento em que ela era mítica, em que ela também explicava o seu mundo, explicava o mundo para si através do mito. Aqui nós temos, por exemplo, uma tela renascentista de um pintor chamado Tiziano, né, que está retratando Sísifo. Pesquisem, é uma história interessante, é um personagem lá da mitologia grega que teria sido, então, castigado pelos deuses, condenado a um trabalho exaustivo e inútil, por ter tentado enganar a morte, por ter de fato enganado a morte uma ou duas vezes. Então, é uma explicação para o mundo, uma explicação porquê da dureza do trabalho, né, que a gente tem que fazer para obter as coisas que necessita. E por aí vai. Mitologia é uma coisa muito rica, muito romântica, muito bacana, muito interessante e que é também uma forma de conhecimento, certo, pessoal? Mas a gente vai além, não vai? Aí a gente tem uma passagem na Grécia, num determinado momento, do mito para a filosofia. As explicações míticas, as explicações assim para o mundo através do mito, não é que elas deem totalmente lugar para uma nova forma de conhecer o mundo, mas elas passam a conviver. E por que isso vai se dar? Por que a gente vai ter o chamado milagre grego, que corresponde ao surgimento da filosofia, que corresponde a um estímulo da racionalidade humana, que corresponde a um avanço da razão? A gente vai ter esse milagre grego ancorado numa série de condições históricas, sociais, culturais, econômicas, etc. Então, aqui cabe uma regra muito interessante, anotem aí, fecha essa janela, esse videozinho que você está vendo, que eu sei, né? E anota aí, por gentileza. Não existe pensamento filosófico fora de contexto. Que contexto? Histórico.
Entender por que um pensamento filosófico vai surgir numa época leva a gente primeiro a entender o que? A própria época em que esse pensamento estava sendo produzido. Isto é, o pensador, os filósofos, os pensadores em geral são filhos do seu tempo, são frutos do seu meio social. Muitas vezes o pensamento deles vai estar refletindo tendências, conflitos, etc., da época em que eles vivem. Então, para entender como a filosofia surge, é preciso entender que elementos sociais, políticos, econômicos e culturais estavam combinados ali nessa antiguidade grega. Mudanças que acontecem mais ou menos, isso é muito discutível, mas entre o século VIII e o século VI a.C. e que vai levar então a filosofia a surgir como uma nova maneira de ver o mundo. Basicamente, pessoal, nós sabemos que o desenvolvimento do comércio entre as cidades, isso vocês vão ver melhor em história, mas a gente tem que contextualizar, portanto, o desenvolvimento do comércio entre as cidades coloca as cidades em contato entre si e coloca então e evidencia, então, diferenças culturais, diferenças de crença entre uma cidade e outra. Isto é, quando um indivíduo que viveu sempre lá na sua cidade, na sua polis, de origem, sai da sua cidade pela primeira vez, ele vai comercializar em outra cidade, ele percebe que lá existem crenças, costumes, valores e hábitos um pouco diferentes daqueles da cidade de onde ele vem. E aí ele vai estranhar aquilo, isto é, o mundo foi criado a partir do nosso ponto de vista lá na minha cidade, a partir do ponto de vista da cidade que eu visitei, que eu conheci. Quem tem razão, afinal de contas, A gente tem uma versão para a criação do mundo, eles lá na outra cidade têm outra versão para a criação do mundo. Quem está certo? Será que ninguém está certo? Será que a explicação para a criação do mundo e das coisas já não se faz mais por essa via mítica ou religiosa também? Será que a gente precisa de uma outra maneira de pensar? Sim, de alguma maneira a filosofia vai surgir a partir de um choque cultural, ou seja, comparações de concepções míticas de mundo. Certo, pessoal? Então, filosofia, voltemos lá à formação das palavras. Philos, amor, é um tipo de amor que os gregos classificavam como um amor fraterno, como um amor de amigo e tal. E Sofia, sabedoria, saber, conhecimento. Então, quem é o filósofo, ele é um amante do saber. Quem teria inventado a palavra filosofia foi um pensador, dos primeiros pensadores que a gente já vai ver, chamado Pitágoras, que quando perguntado sobre o que fazia, respondeu: eu sou um filósofo, eu sou um amigo do saber, eu sou alguém que busca o saber. A filosofia ela se faz, dizem, a gente pode dizer com toda certeza também, por um avanço da razão. A racionalidade para explicar o mundo, pessoal. A racionalidade que o mito de alguma maneira já possuía. Atenção, não vamos colocar o mito numa certa situação de desimportância ou de inferioridade em relação à filosofia. É muito importante que a gente entenda que existem muitas formas de conhecer a realidade. O mito, as religiões, a ciência, a filosofia e a arte, e não estão necessariamente numa ordem crescente de evolução, quem explica melhor e quem explica pior. Como eu falei para vocês antes, não custa a gente falar disso aqui agora, Mas a razão que vai ser utilizada aqui na filosofia é uma forma diferente de razão. No mito já havia uma certa racionalidade porque havia uma relação de causa e efeito. Conhecer é conhecer pelas causas, Aristóteles dirá isso para nós depois. O mito já buscava isso de alguma maneira. Coloca as coisas numa relação de causa e efeito. A narrativa mítica perguntava: o que causou isto, o que criou isto? Se a gente tem essa relação de causa e efeito, a gente tem uma certa racionalidade já implicada no mito. Mas aqui na filosofia isso vai se exacerbar, isso vai se avolumar e essa razão, essa racionalidade toda vai levar a gente a explicar a natureza não mais fora da natureza como fazia o mito, não mais fora dela. O mito explicava a natureza por elementos, agentes e entes sobrenaturais, supranaturais. A filosofia vai ser uma forma de explicar a natureza pela própria natureza. Não mais de fora para dentro, e sim de dentro para fora. A partir do quê? Bom, aqui nós temos um mapinha que mostra um pouco da Grécia, do que era a Grécia naquela época. Num primeiro momento, só para vocês se localizarem, a filosofia vai surgir no litoral da atual Turquia, onde havia uma colônia grega chamada Jônia, e ali havia uma cidade chamada Mileto, onde vão surgir os primeiros filósofos, como a gente já vai ver. Então, o mapa está aqui por uma questão de localização. É claro, todo mundo faz uma ideia que, um bom tempo mais tarde, a filosofia vai chegar a Atenas e lá ela vai ter o seu desenvolvimento maior. Mas ela não surge exatamente em Atenas, ela vai surgir em cidades, colônias gregas que ficam aqui no litoral da Turquia, certo, pessoal? Bom, aí explicar a natureza. Voltando a esse ponto, os primeiros pensadores, os primeiros filósofos, então, que vão tentar explicar o mundo dessa maneira mais racional, utilizando mais aquela ideia de logos, são chamados de filósofos da natureza. Physis, que é a natureza em grego. Física vem daí, ela é uma ciência da natureza. Está lá nas ciências da natureza, aí na prova que vocês fazem. Então, eles explicam a natureza, como eu falei, a partir da própria natureza. Mas como é que eles vão dar essa explicação? Como é que eles vão fazer essa explicação?
surgem na Jônia, né? A antiga Ásia Menor, a atual Turquia, como eu falei, e vão dar essa explicação da seguinte forma. Eles acham, de uma maneira geral, os primeiros filósofos, que o mundo pode ser explicado a partir de um elemento básico, de uma substância básica que teria criado todas as demais. Isto é, eu observo a natureza, assim, concretamente, e acho que dentro dela, um elemento dela teria criado todos os demais. Tales, como a gente vai ver, falou que era a água. A água criou tudo que existe e por aí vai. Arqué é o nome disto. Princípio. Princípio. Eles procuravam um princípio, uma espécie de princípio básico, de elemento básico que teria criado todo o resto. Eles procuram essa arqué como uma espécie de matéria-prima para o universo. Arqué significa, então, princípio. Gente, em português nós temos palavrinhas, né, que se derivam daqui. Arquétipo. Procurem o significado dessa palavra e vocês vão entender melhor isso que eu estou falando aqui. Então, esses primeiros pensadores nós chamamos de pré-socráticos. Por que são chamados pré-socráticos? Não exatamente apenas por terem vindo antes de Sócrates, né, que foi o outro pensador, no tempo, cronologicamente. Eles também, em sua maioria, vieram sim antes de Sócrates. Mas eles vão também ser chamados assim porque eles compartilham uma maneira de pensar. Que maneira de pensar? Esta de que a gente pode observar a natureza e descobrir dentro dela, dentro da physis, né, da natureza, uma arqué, um princípio básico criador de tudo o que existe. A gente tem muito pouco da obra desses pré-socráticos, desses primeiros pensadores, até pela distância no tempo, né? Uma questão arqueológica. Sobraram apenas fragmentos das suas obras originais e a gente conhece eles, então, a partir desses fragmentos e conhece eles, eventualmente, por citações dos seus pensamentos que vão ser feitas nas obras de filósofos que vieram depois. Então, Platão fala um pouco dos pré-socráticos, assim como Aristóteles falará também. E por essas duas maneiras a gente conhece, mas lamentavelmente não conhecemos toda a obra dos pré-socráticos, não conhecemos as obras deles na sua totalidade. O primeiro, então, como eu disse, Tales de Mileto. Lembrando, gente, nessa época aí, na antiguidade, o sobrenome do indivíduo, o sobrenome do cara, queria dizer o lugar de onde ele vinha. Então, Tales de Mileto, porque ele vinha de Mileto, que era uma cidade na Jônia, né, na atual Turquia, como eu disse. Primeiro filósofo, considerado então o primeiro filósofo que falou que tudo era água. Água, potamos em grego, né, pessoal? Ele falou que tudo era água, tudo é formado por água, a água forma todas as coisas que existem, isto é, ele vai fazer uma constatação bastante clara, mas bastante clara no sentido de observar a natureza, isto é, onde tem água tem vida. Se a água causa vida, ele vai fazer uma passagem bem simples, né? Ela deve criar também as coisas não vivas. Então ele acha que a água é arqué, é o elemento que cria tudo. Ele vai formar uma escola de pensamento, né, que a gente vai chamar de escola de Mileto. Escola aqui não significa, em filosofia, exatamente um colégio onde tem professor, tem aluno, né? Sala de aula, não exatamente isso. Escola, vocês entendam como corrente de pensamento. Então anotem isso também. Escola é uma corrente de pensamento, ou seja, veio um pensador, funda essa corrente, deixará discípulos, deixará seguidores, então a gente fala que ele fundou uma escola. Essa escola de Mileto, então fundada por Tales, vai deixar seguidores como Anaximandro de Mileto e como Anaxímenes, ali também de Mileto, que vão seguir essa linha de raciocínio, isto é, nós podemos entender a natureza e a realidade através da observação dela própria, né, observando ela própria, e podemos achar um elemento que criou ela toda. Eles só vão divergir em relação a Tales quanto ao elemento, quanto à arqué que eles acham que criou a realidade. Isto é, enquanto Anaximandro pensa que o ápeiron é a substância que criou tudo, a Anaxímenes vai achar que é o ar, pneuma em grego, né, pessoal? Daí pneu, pneumonia e etc. O que quer dizer isso? Áperon, né, para Anaximandro, uma coisa complicada de entender? Não. Basicamente, áperon significa o indeterminado. Ele achava que havia uma coisa qualquer, indeterminada e disforme, que foi aos poucos dando origem a todas as coisas que existem. Então, esse seria o princípio, essa seria a arqué. Enquanto Anaxímenes, ele fala, não, é o ar. Tales não se deu conta que a água vaporiza e se vaporizando, essa água vai se tornar uma coisa mais sublime, e essa coisa que é o ar, por sua vez, depois vai virar água e depois a água vai virar outras coisas. Então, primeiro vem o ar. Importante aqui, pessoal, muito importante, pensem, raciocinem. Os primeiros pensadores, esses pré-socráticos aqui, eles abrem um caminho super importante para nós, que é o caminho da filosofia. Mas eles estão abrindo, de uma certa maneira, o caminho da ciência. Por quê? Eles estão especulando sobre a realidade, pensando sobre ela, tentando colocar uma lógica na sua análise de mundo, mas eles também estão fazendo aquilo que o cientista faz, né? Observando a natureza. Então, esse caminho aqui aberto é tanto da filosofia quanto da ciência também. Registrem isso aí, que é muito importante. Mais tarde, na próxima aula, vai ficar mais claro.
Aí a filosofia se expande, vai ganhando mais adeptos e tal. Essa maneira de pensar vai chegar em Samos, que é uma outra cidade-estado, lá viverá Pitágoras, e Pitágoras acredita no Marqué, acredita que uma substância qualquer teria gerado tudo, criado a realidade, mas ele acha que não é nada material exatamente, e sim os números. Ele acha que os números criam tudo porque, pensem gente, raciocínio simples. Gostam de matemática? Não muito, mas pensem, um raciocínio bem simples. Qualquer coisa que a gente observe, pensem numa pessoa, pensem numa pedra, pensem numa casa, pensem num tijolo, em qualquer coisa, essa coisa vai ter uma extensão que a gente pode medir numericamente, vai ter um peso que a gente pode constatar numericamente também, tantos quilos, né? Vai ter uma massa, etc. Cada coisa que a gente observa tem muitos números que a gente pode perceber nela, né? Números que expressam sua medida, seu peso e por aí vai. Pitágoras diria o seguinte, a gente percebe tantos números assim para entender as coisas porque esses números estão na própria coisa. Esses números formam ela, fazem ela ser aquilo que ela é e, portanto, eles são arqué. A gente acha que usa os números para entender a coisa. Pitágoras diria que a gente extrai, que a gente infere os números das coisas que a gente está observando. Tranquilo, gente? Tem um lado bem interessante assim nos primeiros pensadores e nos pensadores em geral. Eles não ficam totalmente despidos do caráter mítico de pensar ainda, né? A passagem do mito para a filosofia não é um trabalho tão completo, 100% acabado. Tanto é que Pitágoras, né, esse pensador que, aliás, vocês conhecem da matemática, né, novamente, teoremas de Pitágoras e por aí, ele vai fundar uma espécie de seita religiosa que, acreditando que o número, que a matemática, né, os números são uma realidade perfeita e equilibrada e harmônica, a gente também deve atingir e criar no mundo essa perfeição harmônica que os números trazem e representam para nós. Nesse sentido, ele acredita no quê? Na reencarnação, que a nossa alma resiste, né, perdura depois da morte e vai reencarnar sucessivamente, sucessivas vezes, até atingir uma certa perfeição numérica, né, até evoluir a ponto de chegar a uma harmonia, a um equilíbrio numérico. É bem interessante pensar no quê? Eles também tinham o seu lado místico ainda, apesar do logos, apesar da racionalidade colocada. E aí? Segue o baile. Aí nós chegamos numa outra problemática, né? O pensamento desses pré-socráticos vai evoluindo, vai progredindo de alguma maneira, até que nós chegamos em um momento em que não basta mais apenas entender do que o mundo é feito. Qual é a arqué, qual é a substância que cria tudo. E sim, explicar além disso o movimento, a mudança que existe na realidade. Aí vai aparecer uma coisa muito rica para nós que estudamos isso. Isto é, o primeiro grande conflito de ideias que surge na história da filosofia. Entre mobilismo e ismo, pessoal. Ismo, tudo que termina em ismo quer dizer, de alguma maneira, crença, né? Ou seja, a crença na mobilidade, a crença na mudança, a crença de que as coisas se modificam no mundo contra o imobilismo. A crença contrária, a crença de que nada muda e de que tudo isso é uma ilusão nossa. Pois então, no primeiro time aqui, defendendo o mobilismo, defendendo que tudo muda o tempo todo no mundo, né? Nós temos Heráclito de Éfeso, que é um pensador que vê a realidade como um fluxo constante. Dele é aquela frase que muita gente conhece que diz: ninguém pode se banhar duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque as águas vão passando, né? Aquele fluxo ele segue, é uma metáfora que ele cria para tentar explicar as mudanças da realidade. Os dias nascem, os dias acabam, vem a noite, vem a vida, vem a morte, etc. Né? O tempo passa, o mundo se movimenta. Então, é sempre um devir. É sempre um devir, as coisas estão por vir, estão acontecendo, mas não estão acontecendo aleatoriamente. As mudanças ocorrem, mas elas ocorrem de uma certa maneira, ordenadamente. Porque existe um logos. Que logos? Razão? Para ele existia um logos, uma racionalidade no universo, e essa racionalidade estaria organizando todas as mudanças para que as mudanças não se dessem de uma maneira assim tão aleatória. Como se a realidade fosse uma luta de boxe, certo? Heráclito acreditava que o mundo era formado por opostos. De um lado nós temos um lutador, de outro lado um outro lutador, né? Como se fosse o dia e a noite, por exemplo, se sucedendo, mas havia uma espécie de logos que seria o árbitro ali, que estaria dando limite para essa mudança toda. Né? Então é bem interessante pensar que esse logos está organizando a mudança, organizando esse conflito entre coisas opostas no mundo que para eles são a causa da mudança. É a causa da mudança esse conflito de opostos, então. No time adversário nós temos Parmênides de Eleia, né, da cidade de Eleia, que vai fundar uma escola imobilista, ou seja, ele vai achar que nada se movimenta, que nada muda e que tudo isso é uma mera ilusão dos nossos sentidos. Por quê? Isso porque ele acredita simplesmente que existem duas vias para a obtenção de conhecimento. A primeira via é a via da razão, verdadeira, válida e segura. A segunda via seria a via da opinião, pessoal. Isto é, quando a gente percebe alguma coisa pelos sentidos, isso nos gera uma opinião. Parmênides diria, a gente acha que tudo muda, que tudo está em transformação, tudo está se modificando, mas nossos sentidos estão gerando em nós essa opinião. Isso não é verdade. Se a gente pensar racionalmente, a gente vai perceber que nada está se modificando. Como assim?
Ele pensa que nada pode se mover porque ele considera que a realidade é uma coisa una. Então, ele tem um conceito de uno para descrever o universo. O universo é uno, o universo é infinito. E, logicamente falando, isso a razão mostra para nós, o infinito tem como se mover? O infinito não tem como se mover. Por quê? Tudo que se move dentro de um espaço, certo? Agora, se o universo, se a realidade é infinita, ela cabe dentro de algum espaço? Claro que não. Se coubesse, já não seria mais infinita. Estão entendendo? Pois é. Então, o que é infinito não pode se mover. Se a gente aceita que o universo é infinito, é uno e tal, ele não pode se mover, então ele nega todo o movimento. Embora os sentidos mostrem para nós o movimento acontecendo, a razão, através desse tipo de raciocínio, mostra para nós o quê? Que não existe movimento. Tranquilo, pessoal? Bom, o trabalho posterior, o trabalho que nós teremos depois aqui de outros pensadores ainda pré-socráticos é de tentar conciliar essa dualidade, esse conflito que começa a acontecer entre mobilismo e imobilismo. É o caso de Empédocles? É. Ele vai achar o seguinte, a realidade é formada, na verdade, por 4 arqués, né? 4 elementos, que nem tem lá no horóscopo, né? No zodíaco e tal, fogo, terra, água e ar. Esses 4 elementos se combinariam e quando eles se combinam, eles criam as coisas que existem. Quando eles se separam, alguma coisa deixa de existir, uma morte acontece e por aí vai. Aleatoriamente? Não. Para ele existem 2 forças. Uma força chamada amor, no universo, que junta esses elementos, e uma força oposta chamada ódio, que separa os elementos, ocasionando o fim das coisas. Ele acha que conseguiu resolver o problema do mobilismo contra o imobilismo, por quê? O movimento acontece quando os elementos se juntam ou se separam, criando ou descriando, né, as coisas, mas existem forças ali que não se movem, que não mudam, que estão paradinhas, como o amor e o ódio, operando essas mudanças todas. Resolve? Mais ou menos, né? É uma coisa para a gente pensar. Por fim, pessoal, o último dos grandes pré-socráticos, talvez o último pré-socrático, Demócrito de Abdera. Ele é um cara que vocês conhecem bastante, até talvez das aulas de química, de repente, né? Porque ele está participando de uma escola que é a escola atomista, fundada por seu mestre Leucipo. A escola atomista, atomística, né, esse pensamento, nos diz o quê? Que a realidade é formada por átomos, pequenas partículas indivisíveis e eternas. Isso é arqué, isso é o que forma a realidade, átomos que se deslocam dentro de um vácuo, pessoal, né? Essas partículas se movem no vácuo, isto é, a realidade é uma composição de átomos e espaços vazios onde esses átomos se movimentam. Então ele acha que assim também está resolvendo a questão do mobilismo contra o imobilismo. Por quê? Os átomos se movimentam e para ele se movimentam aleatoriamente e vão se chocando, formando as coisas que existem porque eles se agrupam assim. E também, eventualmente, se chocando, eles podem se destruir, ou melhor, destruir as coisas, né? Então isso explicaria o fim daquelas coisas que existem. Pois é, assim ele explica de alguma maneira. Ele tenta superar e até consegue superar aquela questão do mobilismo contra o imobilismo a partir do momento em que os átomos se movendo constitui o pensamento de Heráclito e o vácuo, né, paradinho, imóvel, constitui uma parte lá do pensamento de Parmênides, né, aquela coisa imóvel, aquela coisa estática, paradinha ali que não se mexe. Certo, pessoal? Enfim, as coisas se formam então por átomos que se aglomeram, se agrupam, né? Eles têm formas geométricas diferentes para Demócrito e por aí vai. Ele classifica os átomos, enfim, e quando eles se repelem, as coisas acabam, quando eles se agrupam, as coisas se originam. O interessante desse pensamento é que, de alguma maneira, a ciência moderna vai constatar que ele tinha bastante razão no que dizia, mas aí a gente para pensar, ele vive quando? Talvez no século V a.C., isso é muito duvidoso também, né? Essas datas são um pouco duvidosas, mas a gente sabe que ele vive numa antiguidade para nós bastante remota, sendo que nessa época, pessoal, não havia uma lupa, uma lente de aumento básica, dessas que a gente compra em qualquer papelaria hoje. Então, como ele chega à constatação de que os átomos existem? Pensando. Pela racionalidade, pelo logos, então os gregos deixam como herança para nós essa certeza de que o pensamento pode nos levar ao entendimento das coisas ou pode pelo menos nos levar a um entendimento muito maior das coisas. Tranquilo, pessoal? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Fiquem bem e estudem bastante. Tchau!